Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a vocês, né, por estar aqui dividindo esse momento comigo, que para mim é muito especial. E vamos então, pelo que eu vi, a maioria de vocês lida com histórias, já conta histórias, e isso é bacana. Então, a ideia é que a gente possa, nesse curso, normalmente eu faço oficinas, e na oficina a gente tem muito mais chance de interagir, é um grupo menor de pessoas, né? A gente trabalha muito mais com o lado prático das coisas, fazendo o que vamos fazer aqui também. Mas, devido ao tamanho do nosso grupo e tentando atender ao maior número de pessoas que a gente pudesse, né, dentro de algo razoável, vamos, então, fazer a coisa de modo que a gente possa, o Irá, estou vendo o Irá por ali, ó, vamos fazer a coisa de modo que a gente possa falar, né, sobre o que compreende a contação de histórias, o que está por trás disso, para que serve isso, e a gente possa ir intermeando essas falas que diz mais sobre o fazer da contação, com atividades práticas que aí não vai dar para todo mundo fazer e demonstrar, mas aqueles que se voluntariarem poderão fazer. E eu estou contando exatamente com isso, para a gente ter um pouco de prática e um pouco de teoria nesse encontro da gente. Vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é exatamente dessa questão, né, de como as histórias nos fisgam. Eu acho que, do mesmo modo que cada um de nós tem uma história de leitura, como é que você passou a gostar de leitura, dos livros, a gente também tem uma história de como começamos a gostar de histórias, como é que entramos aí. Eu, por exemplo, entrei no mundo das histórias por dois caminhos. Um foi uma coleção de livros que eu tenho até hoje. Eu tinha 7 anos e o meu pai me deu de presente. Ele morava em Salvador e eu morava lá no interior, e aí ele me levou de presente. Para mim, aquilo foi um grande encantamento, aquelas histórias, né? 10 clássicos assim, que eu tenho até hoje. E um outro caminho para as histórias foi de ouvir, mas não de ouvir contadores, né, como somos nós aqui nesse grupo, mas pessoas do dia a dia, que aí, no caso, era o meu avô. Ele tinha uma vendinha lá no interior, né? Então, aquele salão grande, no fundo, aquele balcão em L, que dava acesso à porta do fundo, e ali dentro prateleiras. E ele vendia muita coisa ali. Com o tempo foi ficando simplesmente fumo de rolo, jurubeba Ligão do Norte, cachaça, aquelas cachaças com raiz, aquela coisa, querosene, a gente não tinha eletricidade ainda, então ele vendia essas coisas. E interessante que, como meu avô teve derrame, chegou um ponto que a gente manteve a vendinha para ele só como espaço de interação com outras pessoas, outros idosos. E foi justamente aí onde se reunia assim, 8, 10 idosos conversando, enrolando um cigarro de palha, né, com fumo de rolo, tomando uma jurubeba, conversando e contando histórias. Então, esse espaço aí, para mim, talvez tenha sido essa coisa de gestar as histórias para mim. Sempre falo dessa pessoa. Tinha um senhor, Isidório, e ele tinha um problema no pé. O pé era virado para dentro, assim, e ele era conhecido como Zidoro Pezinho. Isidoro Pezinho, ele gostava muito de contar histórias, e muita história cabeluda, né? Tem essa, por exemplo, que eu gosto muito, que é a história... Ele diz que saiu uma vez para caçar, ele e os amigos, e aí subiram a serra, passaram uns 3 dias caçando. Não conseguiram quase nada. Apenas o suficiente para se manter ali, né, na serra, isolado, fazendo a caçada. Quando foi um dia, de manhã cedo, eles ouviram um barulho e acordaram.
se assustaram quando viram aquela tartaruga imensa, 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 tentando andar ali no meio das pedras da serra. Imagina, tartaruga jamais estaria nesse espaço. E, segundo ele, foi uma festa, né? Essa tartaruga tem aparecido. Eles pegaram a tartaruga, mataram, desceram a serra, levando para a cidade. Foram vários homens para carregar essa tartaruga e levar até a cidade. Segundo ele, a carne da tartaruga foi suficiente para alimentar várias famílias, né? E a casca da tartaruga ele usava para guardar mantimentos. Ali cabia várias sacas de feijão. Bom, história cabeluda, né? Então, eram essas histórias que eu ouvia, a história de tropeiros, então, muita coisa assim que a gente ia ouvindo. Naquela época, eles já tinham 70 anos, algo por aí, eu tinha 7. Hoje eu estou com 57, imagine, são histórias que eu ouvi 50 anos atrás. Mas, então, esse aí foi o meu caminho de acesso às histórias. E interessante que estar lá e ouvi-los era uma coisa tão preciosa para mim que, às vezes, estava acontecendo aí na rua, a criançada toda brincando, né? E eu ficava lá, né? Muitas vezes a galera estava brincando ali e entrava todo mundo correndo na venda do meu avô. Boca de forno, tira bolo. Mandar fazer, faz, faz. Se não fizer, bolo. Vai à venda de seu Chiquinho tomar a bênção a ele. Entrava todo mundo, a bênção do seu Chiquinho, a bênção do seu Chiquinho. Ele ficava ali, vai embora, vai embora, vai embora. E daí veio para mim essa relação com as histórias, né? E aí, na sequência, vem o Bolsa Livro, aqueles livros, não me lembro mais a editora, mas quem tem a mesma idade que eu deve se lembrar desses livros. Então, a coisa vem basicamente por aí. E aí eu faço uma pergunta agora para a gente ir seguindo. Eu não sei se alguém gostaria de compartilhar aí a sua história com as histórias, né? Como é que foi seu acesso às histórias? Como é que foi o momento que você sente que foi ali que você passou de gostar de histórias? Alguém gostaria de interagir conosco aí, compartilhar? Oi. Vamos lá. Boa tarde, Raul. Está me ouvindo? Estou sim. Vamos lá, Ira. Opa! Assim, eu não tive a oportunidade na minha infância de ouvir histórias, né? Como a gente faz na educação infantil. Mas, na verdade, me inspirou a trabalhar essa contação de história, a gostar de contar história, foi exatamente a educação infantil. Quando eu passei a trabalhar com a educação infantil, e que existia sempre a cobrança, né? Eu não entendia o porquê, mas a gente vai aprendendo e vai vendo realmente a necessidade, né? As crianças, a dificuldade que elas têm de ter acesso aos livros, acesso às histórias, né? A gente quer realmente formar leitores, então, para a gente formar leitores, a gente tem que ser leitor, verdade? Então, esse gosto meu pela história, pela contação de história, né? Inclusive, eu me tornei, já fiz até um canal no YouTube. Isso. Né? Você é meu parceiro, meu colaborador. O professor Irá está sempre lá, isso. Então, é isso que me incentivou a questão a gostar da contação de história. O trabalho da educação infantil. Fortalecer isso aí. É isso aí. Esse é o meu depoimento. Valeu. Obrigada a você também, que tem contribuído muito, né, para esse meu gostar, esse meu prazer de contar história. Tá bom? Irá faz parte um pouco do meu dia a dia. Eu sou psicopedagogo, psicanalista, e também eu dizia que era o lado B. O lado B é a contação de histórias. Mas depois, um dia, num evento, uma pessoa me corrigiu. Rumi, será que é mesmo o lado B? Será que isso aí não é uma banda de Mébius? Na banda de Mébius, aquela faixa torcida que cola e você vai por dentro e vai por fora, não tem dentro nem fora, é sempre a mesma faixa, né? E eu me dei conta que é isso mesmo, porque as coisas se complementam, né? Na verdade, andar para a psicanálise, andar para a psicopedagogia, veio justamente ali onde, sendo educador, comecei a me interrogar. Por que não aprendem algumas crianças? Né? O que está acontecendo aí?
e eu já fazia minha análise pessoal, a partir daí passei a estudar psicanálise, e daí a gente vem andando até então. Não estou mais na sala de aula como professor, já acho que 12 anos, eles dão um curso aqui, acolá, numa pós-graduação, na disciplina de leitura, mas, fora disso, tenho trabalhado mesmo com um projeto chamado Clube de Leitura Tronox, que é um projeto muito bacana aqui na Orla de Camaçari. A gente tem 2 bibliotecas comunitárias, nós fazemos as atividades de leitura com os alunos na biblioteca. Irá, inclusive, trabalhou conosco lá há um tempo. E também fazemos atividades na escola, justamente a hora da história que a gente faz com as escolas parceiras. Então, o Irá tem acompanhado um pouco desse processo aí. E é justamente esse contato aí com a contação na escola, com as crianças no clube, na escola, que veio assim consolidar mesmo esse gosto, né, pelas histórias. Mas agora eu faço uma outra pergunta a vocês, né? Qual é a importância das histórias? Por que a gente conta histórias para as crianças, para as pessoas, né? Quem poderia me dizer alguma coisa? Fica à vontade, gente. Aqui não tem certo nem errado. Aqui tem o quê? Colegas falando de contação. Eu penso na imaginação. Quando você ouve uma história, você imagina várias coisas, né? É o seu mundo, é a sua história. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, da imaginação, da fantasia. Não só do mundo da fantasia, mas da fantasia que todos nós temos que criar para dar conta desse mundo tão esburacado, tão maluco como é, né? Então, haja simbolizar tudo isso aí para dar conta. Então, é justamente pela via da fantasia que a gente vai dar conta desse real. Como é que a gente dá conta dessa pandemia? Como é que dá conta de tantas mortes? Como é que dá conta de um noticiário que se fala o tempo inteiro em morte? Então, é aí onde entra a fantasia para fazer uma borda, para a gente não cair nesse buraco. Então, a questão da fantasia ela é extremamente importante para vivermos, né? Para vivermos. Mas alguém ia falando aí, eu cortei. Eu acredito também que é uma forma de transmissão de conhecimento, né? Eu trabalho com a etnia romá, que é a etnia cigana, e todas as histórias elas vêm como propagação da cultura. Até se a gente, até como você falou da psicanálise, se a gente avalia a profundidade das histórias, mesmo as mais fantasiosas, elas sempre estão trazendo um ensinamento, um conhecimento, uma forma de repassar um aviso, mesmo que de forma imensamente lúdica. É isso aí, com certeza. Conhecimento. Mais alguém gostaria de contribuir? Bom, então vamos lá. Bom, por que histórias é importante? Por que a gente tem esse laço com as histórias? Por que gostamos de ouvir histórias? Porque, na verdade, é o que nós fazemos o tempo todo, no dia a dia, né? Eu sempre dou esse exemplo. Alguém falou, tem aquela festa que vai acontecer dia tal, poxa, não posso ir. E aí depois você encontra a pessoa e pergunta, e aí, como é que foi aquela festa? Poxa, nem te conto. E aí você conta tudo. Então, naturalmente, nós somos contadores, porque é o que nós fazemos no dia a dia. E se a gente for pensar muito bem, a contação de uma história não é diferente do que a gente faz, não é tão diferente do que fazemos no dia a dia. E nós fazemos bem naturalmente no dia a dia, né? Às vezes, ficamos mais artificiais quando vamos contar uma história para um grupo, uma coisa assim, uma história que a gente preparou, né? Eu tenho aqui uma foto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu ir aqui. Eu estou habilitado para compartilhar?
Acho que é esse aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uhum. Sim. Olha, a história, ela realmente fascina, e ela é um caminho fabuloso, né, para a leitura. Vou compartilhar com vocês aqui essa foto desse garotinho. Isso era lá no clube de leitura. Quando começamos, a gente colocava esteiras, assim. Hoje o ambiente é diferente. A gente tem aqueles emborrachados, coloridos. Mas a história desse garoto, ele tinha aí uns 3 anos, 4. Obviamente, não era alfabetizado. E ele morava próximo da biblioteca, uma casa de madeira, assim, no meio da praça. E volta e meia ele escapava. Chegava lá, entrava, veja que ele pegava essa bandejinha aí de papelão, fazia uma seleção de livros e ficava horas. Ele ia passando e lendo as histórias. Mas como que ele lê histórias, se ele não é nem alfabetizado? É aí onde já está acontecendo um dos efeitos do letramento. Porque o letramento diz respeito ao que nós fazemos com essa tecnologia, que é a leitura e a escrita. E esse garotinho, antes de ser alfabetizado, ele já tinha esse movimento em direção ao letramento. Ele já sabia que dos livros vinham informações. E era impressionante, assim, era emocionante de ver. Ele ia passando página a página e contando. E uma coisa fabulosa que a gente observa é que a criança que ouve histórias, quando ela vai lhe contar, quando ela vai conversar, ela é muito mais desenvolta do que as outras. Por quê? Porque a história tem um início, meio e fim. Ela tem os conectores. Então, depois, mais adiante, são esses marcadores que vão ali dizendo o tempo em que as coisas estão acontecendo. E a gente vê muito isso na criança que ouve histórias. Então, a habilidade dela de falar, de conversar, de comunicar é muito maior. A criança que não tem acesso a isso, geralmente ela é muito mais empobrecida nesse sentido. E aí estávamos falando que o garoto estava lendo, né? E aí eu pergunto, o que a gente lê? A gente lê textos escritos, lê textos imagéticos, que é isso que a criança estava lendo as imagens. A gente lê os textos fílmicos, ou seja, que é em vídeo, e a gente lê o mundo. Então, há várias formas de ler. E o que é que a gente lê? Olha quanta coisa a gente pode ler. Carta pessoal, ensaio, romance, bilhete, reportagem jornalística, regulamentos, a gente lê a senha, a gente lê letreiro do ônibus, receita de remédio, cartaz e por aí vai. Se a gente for listar, a quantidade de coisas que a gente lê no dia a dia, ela é realmente imensa. Agora, a grande leitura, né, para além dos textos, é a leitura do mundo. E isso é fundamental. E aí, por que lemos? Né? Essa é uma pergunta. Por que a gente lê? Né? Podemos pensar que ler é uma atividade orientada por propósitos. A gente sempre lê com algum propósito. A gente lê para se divertir, a gente lê para se informar, e por aí vai. A gente lê para aprender. Então, sempre há um propósito. Né? A gente não simplesmente cai e está lendo. Não, a gente tem um propósito e vai fazer a leitura. E uma coisa importante da leitura é que ela é um meio de acesso aos bens culturais que uma sociedade produz. Imagine você que aqueles que não têm acesso à leitura, imagine aí, no nosso dia a dia, quanta coisa a gente faz e depende da leitura para realizar essas coisas. E que essas pessoas que não leem, elas estão à margem porque não têm acesso a muito dessas coisas. Então, esses bens, né, culturais que a sociedade produz, muitas vezes ficam lá isolados dessas pessoas porque elas não têm esse acesso.
Aí eu trago aqui Paulo Freire, vocês devem conhecer, essa frase é muito, muito conhecida. Né? Ele diz que a leitura do mundo precede sempre... Deixa eu mudar aqui, porque eu estou tapando a minha... Bom, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, ou seja, para que a gente leia a palavra, é preciso dar sentido a ela. E a gente dá sentido às palavras, ao texto, ao que a gente lê, com a nossa experiência de mundo, com a nossa experiência de língua, e por aí vai. Então, e a leitura da palavra implica a leitura do mundo. E essa coisa que um vai para o outro, do mundo para a palavra, da palavra para o mundo. Né? Eu acho que Freire é muito feliz quando diz isso. E aí nos perguntamos o que é ler. Eu estou acabando essa coisa da leitura e voltamos às histórias. Né? O que é ler? Quem poderia me dizer aí? Quem poderia tentar definir? Sem preocupação de certo ou errado. Estamos aqui entre colegas e, enfim. Oi, homem? Oi? Pode considerar a leitura de duas formas, né? A decodificação das palavras, você vai ler as palavras, uma forma de você ler, e também você entender o que está escrito. Outra forma de leitura é você entender o que está escrito, é para você dar significado às palavras. Então, tem o ler por ler e o ler para entender. Eu penso que a leitura é isso, você significar o que você está lendo. Alguém mais? Obrigado, Ira. Alguém mais? Eu na verdade, Ira, eu vejo duas coisas. Assim, que no processo de leitura do texto escrito, tem ali uma quantidade de decifração que a gente faz da palavra. Né? Mas, para a gente compreender a significação dessa palavra, a gente precisa do nosso conhecimento de mundo para dar sentido a ela. Né? E, numa sociedade grafocêntrica, ou seja, onde a escrita e a leitura têm essa força tão imperiosa como na nossa sociedade, né? Para ler a palavra, você precisa ler o mundo. E, para ler o mundo, facilita muito mais quando você sabe ler a palavra. Não? Olha, a palavra ler vem do latim, legere, que significa colher, recolher, reunir. Olha que coisa interessante. Que é o que a gente faz quando lê, né? A gente colhe, recolhe, a gente reúne. Né? Então, é a palavra que colhe o sentido do vivido. Recolhe experiências, reúne em um mesmo tempo e espaço o eu, os outros e o mundo, produzindo um rico diálogo, uma comunicação. As palavras são geradas de outras palavras a partir de seus sentidos. Então, tudo gira em torno do sentido. Né? Para Paulo Freire, toda palavra é palavra mundo. Ao ser lida, a palavra mundo reúne o que era o mundo de fora com o mundo de dentro. Então, é isso. Eu dou significação a partir de como eu leio o mundo, a partir da minha experiência de mundo. E é por isso que nenhuma leitura é igual e ninguém lê o mesmo livro, nem mesmo quando eu releio o livro, quando eu leio o livro pela segunda vez. E é interessante, às vezes a gente relê um livro, e é sempre uma experiência nova, porque a gente está lendo a gente lê no primeiro momento com a experiência de mundo que a gente tinha até ali. Quando lemos no segundo momento, vamos ler com a experiência de mundo que a gente tem até aquele momento. Né? Bom, já falei dessa coisa aqui, né, do acesso aos bens culturais, eu posso ir adiante. Isso aqui eu acho muito, muito importante. Assim, uma das coisas mais importantes da questão da leitura é que a leitura é uma porta de entrada
para outros mundos, sejam eles reais ou imaginários. E como a gente falou antes, a imaginação, a fantasia, ela desempenha um papel muito importante no nosso dia a dia, o que nos ajuda a simbolizar, nos ajuda a dar conta desse real. O que é o real? O real não é a realidade. Real psicanalítico, no sentido do impossível, daquele que você não tem jeito. Pá, meu vizinho morreu de Covid. Era uma pessoa que eu gostava muito. E aí? Não tem como voltar atrás, eu só tenho que lidar com isso. Então, a fantasia nos ajuda nesse sentido, de dar conta do real. Olha, isso aqui é interessante, né? A mediação da leitura que a gente faz com as crianças, né? Ao conversar sobre os livros com as crianças, nós abrimos uma porta para que elas se familiarizem com os textos e, pouco a pouco, ganhem liberdade no universo da leitura e da literatura. Que elas pensem sobre a escrita das palavras, considerando sua grafia, sua sonoridade, e passam a refletir sobre a dimensão fonológica da língua. E aí eu volto para aquele garotinho lá do início, que não lia, né? Ele não era alfabetizado, mas ele já tem ali uma porta aberta para, quando vai conhecendo as palavras, ele vai dando significação a elas, e elas vão fazendo sentido, porque ele não está lendo aí apenas a palavra, mas o contexto em que aquilo está acontecendo. Ali tem uma imagem, né? E isso vai ajudando ele nesse jogo de adivinhação que é a leitura, né? É um jogo de adivinhação. É mais do que isso, mas parte do que nós nos utilizamos para dar sentido ao que lemos é desse jogo de adivinhação. E a prova disso é que quando a gente pega um texto numa outra língua, que a gente não conhece todo aquele vocabulário, ou mesmo na nossa língua, tem palavras ali que a gente não conhece, mas o contexto nos ajuda a decifrar, a inferir a significação daquilo. A interlocução do adulto com a criança, a leitura mediada pelo adulto, faz toda a diferença. Faz diferença também que a criança veja o adulto lendo, porque se educa pelo exemplo, mais do que pela palavra. É interessante que muitas vezes eu vejo pais dizendo, diz para o filho, mas leia é importante. Mas se a leitura não faz parte do dia a dia daquela casa, se ninguém lê um jornal, não lê uma revista, não lê um livro, a leitura não é usada em momento algum, né? Qual é o verdadeiro sentido da leitura? Ele pode ter a chance de ser tocado na escola, mas ele passa a maior parte do tempo em casa. E a mesma coisa acontece com professores. Eu peço para os alunos lerem, e eles não leem. Sim, mas e você? Você lê? Né? Quantos livros para você ler por mês ou por ano? Como é que é a sua experiência de leitura? Você é movido por ela? Porque, se não for, a gente não tem como motivar alguém a fazer uma coisa que a gente não é verdadeiro. Quando eu digo leia, é importante. Então, fica como uma palavra vazia. Né? Bom, a leitura, né, assim como a contação, ela enriquece o vocabulário, ela amplia o mundo das ideias e dos conhecimentos, desenvolvendo a linguagem e o pensamento. Rony, seu áudio está desligado. Desligou aí. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Rony, ativa o seu áudio, Rony. E agora? Pronto. Aí. Pronto. Agora? Voltou. Pronto. Obrigado, Hans. Então, eu dizia do quanto a leitura, né,
e as histórias, ela desenvolve essa competência linguística das crianças, tanto oral quanto escrita. A criança que lê, a criança que ouve histórias, ela é muito mais comunicativa, ela se expressa melhor. Daí a importância das histórias, né? E também a leitura ela permite o contato com a linguagem padrão, com a linguagem escrita padrão, e que a gente precisa em muitos momentos. Ela permite também que a criança desenvolva um esquema de texto narrativo, um esquema de histórias. E o que é um esquema de histórias? É a representação mental que nós temos do que seja uma história, né? Então, uma história ela tem início, meio e fim, ela tem um lugar que acontece, ela tem personagens, ela tem um enredo, né? Ela tem um ponto ali culminante, ela tem um desfecho. Então, quando a gente vamos ouvir uma história, a gente já sabe do que se trata, você tem esse esquema narrativo em mente. E porque você tem, quando você fala, você consegue externar, você consegue utilizar disso para se comunicar. É como ter, por exemplo, o esquema do que é hoje eu não vou cozinhar, hoje eu vou comer no quilo. Para alguém que mora em lugares onde vende comida aquilo, está muito claro. Mas para quem mora lá num lugar onde não tem nada disso, comer no quilo pode soar estranho. Você chega, você não sabe exatamente como é que funciona, como é que faz aqui. Né? Pega-se o prato, vai se servindo, depois pesa, paga, se senta e vai comer. Né? Então, esse é o esquema. Então, a gente desenvolve esquemas para tudo que a gente faz na vida, inclusive da narrativa, né? Através das histórias, e principalmente dos contos de fada, a criança começa a elaborar o imaginário e a fantasia. Tem um autor, deixa eu pegar aqui, tem um autor chamado Bruno Bettelheim. Ele escreveu esse livro, A Psicanálise dos Contos de Fada, onde ele defende aqui que os contos de fadas eles têm algo de especial nele que ajuda a criança nessa elaboração do imaginário e da fantasia. Ela permite que a criança faça descobertas e compreenda o mundo que a cerca. Agora, entre várias coisas que ele diz sobre leitura, mas dois outros autores, a Diana Corso e Mário Corso, eles escreveram esse livro, Fadas no Divã. Esse Fada no Divã é muito mais palatável, é menos analítico, talvez, assim, do que a psicanálise dos contos de fada. E eles fazem aqui a leitura de vários contos, interpretações, e vão trabalhando com isso de forma muito bacana, um livro maravilhoso. Mas eles dizem que não é prerrogativa do contos de fada isso, né? De ajudar a elaborar o imaginário e a fantasia. Não, é de qualquer história, é do brinquedo. Então, tudo isso corrobora, tudo isso ajuda. Não tem lá no conto de fada uma estrutura tão específica, mágica e poderosa que nos toca. Talvez até toque pelo fato de que o conto de fadas, diferentemente de outras literaturas que temos hoje, ele traz um enredo geralmente dramático. Né? Por quê? Porque essas histórias todas foram criadas lá atrás. E quando elas foram criadas, o mundo era outro. A criança não era criança, era um pequeno homem. Esse conceito de criança que nós trabalhamos hoje, isso é moderno. Né? Na Idade Média, por exemplo, a criança já tinha 7 anos de idade, ele já sabia falar e se movimentar bem, então ele já acompanhava os pais, os adultos nas atividades todas. É tanto que, se você for olhar, eu vou mostrar isso depois, se você for olhar a iconografia da época, as pinturas e tudo mais,
as crianças são ali representadas como adultos em miniatura. Então, esse conceito de infância não existia. Isso é novo, né? Homem, Oi. desculpa te interromper. Tem alguém que está pedindo para entrar aí. Não sei se é você que está autorizando. É Cris. Ah, beleza. É Cris. Inclusive, Hans, se você conseguir aí, fale com Cris e passe para ela um e-mail de tia Cris, que ela disse que não poderia vir hoje, mas ela já pode, ela está aguardando um contato aí para poder entrar. Tá bom. Viu? Obrigado, querido. Então. Cheguei, Rome. Oi, minha querida. Que bom, que bom. Obrigado. Consegui acessar. Obrigada. Valeu. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, uma das coisas que esses psicanalistas, né, o Bruno Bettelheim e Diane e Mário Corso, eles dizem que a leitura, as histórias, elas levam as crianças à descoberta de emoções e situações importantes que estão contidas nos contos e vão servir para que elas saibam lidar e resolver conflitos emocionais. Poxa, um poder curativo, algo que o valha, um poder terapêutico aí das histórias, como é que isso acontece? Né? Olha, através da assimilação dos conteúdos da história, as crianças aprendem que é possível vencer obstáculos e sairmos vitoriosos. Então, nessas histórias, nesses contos de fadas, sempre há algo trágico, muita maldade, etc., etc. E, no final de contas, as coisas se ajustam. Então, a criança internaliza isso, mas não é um processo consciente, isso é inconsciente. E por quê? Como é que ela faz isso, né? Esse processo inconsciente aí? Então, a criança, internamente, ela vai fazer a transposição da história para a sua realidade atual. Ela não tem capacidade emocional e simbólica para dar conta disso, para pensar e refletir isso. Isso é uma coisa que acontece de modo inconsciente. Então, em função de suas necessidades psíquicas momentâneas, elas vão reelaborando seus conteúdos internos através da repetição da história. Quem tem filho ou trabalha com criança, que imagino que sejam todos nós, muito provavelmente, quem não se lembra, de novo, né? Que as crianças dizem quando a gente faz uma brincadeira ou com uma história. Às vezes, você está cansado de ler aquela mesma história, mas ela quer aquela. Por quê? Porque ela precisa de fazer uma elaboração. Ela não sabe disso, ela sente a necessidade. Então, o que é que acontece aí? Estavam falando dessa repetição. A repetição dá à criança uma confirmação do conteúdo que ela está processando. Então, ela precisará dessa confirmação até que aquele conflito seja solucionado. Chega um tempo que já não é de mais interesse, aquela história, você já está numa outra, então aquilo passa. Né? Só então aí ela vai deixar de pedir aquela história. Esses processos internos, então, eles são externalizados e aí se tornam compreensíveis, porque quando a gente não compreende, aí que é o problema, aí está o conflito, aí está a dificuldade. Né? Minha mãe não está comigo o tempo inteiro, eu sofro com isso, mas através de outras coisas que ela faz, com um tempo, digamos assim, aquele tempo que ela tem comigo é pouco, mas é um tempo qualitativo. Então, isso vai levando a criança a compreender que ela não está só, que ela pode aportar ali. Então, esses processos internos são externalizados e tornam-se compreensíveis enquanto representados pelas figuras das histórias e seus incidentes. Então, eu vejo, muitas vezes, ou pais, ou professores, ou outras pessoas, poxa, mas essa história é muito pesada. Né? Não, isso não é para criança. Mas se a gente for olhar o que acontece com os contos de fadas, todos,
os desenhos animados, Tom e Jerry, quem não viu Tom e Jerry? Era um tentando matar o outro o tempo inteiro, né? E isso é do humano. Então, no momento que você faz aquela bolha, que está tudo certinho, bonitinho, harmonioso, e será que a gente não está deixando a criança de fora desse processo e perdendo a oportunidade de mediar? É claro que a televisão traz isso também, mas você consegue mediar o que a criança vê na televisão, consegue falar com ela, discutir com ela, responder perguntas, né, sobre isso? Esse é um processo. Ela pergunta porque ela precisa saber. Ela pergunta porque algo incomoda, porque algo mexe. Bom, chegando aí a esse ponto, a verdade é que a criança, através das histórias, ela começa a formar um gosto pela leitura. E daí, essa descoberta de outros mundos, outras formas de agir, uma outra ética. E isso é muito... Talvez a gente nem sinta tanto no nosso dia a dia, mas se você, por exemplo, se você passar a morar ou frequentar uma comunidade onde o letramento, né, ali é baixo, onde se utiliza muito pouco da leitura, né? E aí você tem aquele grupo de crianças, como no caso do clube, e as crianças começam a se interessar pela leitura. Antes chegavam lá, escolhiam o livro mais magrinho que tinha, era só para dizer que leu, e porque ler não é simples, ler não é uma coisa natural, ler é uma tecnologia que a gente aprende. Falar é natural, mas ler não é natural. Então, quando ela consegue adentrar esse mundo, é um mundo de descobertas. Eu me lembro que, quando eu comecei com esse projeto, as crianças me diziam: você quer ser o quê? Eu quero ser motorista de ônibus. Eu quero ser bilheteiro lá do pedágio. Eu quero ser policial. Algum problema com essas profissões? Nenhuma. Mas você não ouvia eles dizendo: eu quero ser médico, quero ser dentista, quero ser professor, quero ser advogado. Não, não, não. Por quê? Porque não tem essa referência. Talvez se sintam de que não pode chegar lá. E o Bourdieu, ele faz é um sociólogo, ele faz uma pesquisa na França, trabalhando com imigrantes, e a França, claro, como qualquer país que recebe imigrantes, deseja que eles fiquem, que eles sejam independentes, que eles não sejam um peso para o governo, mas que sejam independentes, né? E aí ele foi pesquisar, né, por que eles não almejavam algo diferente. Se eles vêm de uma vila de pescador, eles não vão ter lá em Paris um rio para pescar. Não tem, né? É uma outra história. Então, por que não buscam outras profissões? E ele, nessa pesquisa ele conclui que o fato de eles não buscarem outras profissões que não aquelas que reproduzem o que foram os antepassados é justamente por isso, porque nessa linhagem de antepassados aí, você não tinha pessoas com outra formação. Então, dificulta. O que é que a leitura faz? Abre essa porta que o antepassado não abriu. Vocês podem me interromper, viu, gente? Eu estou finalizando esses slides aqui, a gente pode falar um pouquinho mais, trocar um pouco mais. Então, como recurso pedagógico, a história abre espaço para a alegria, e quando as crianças estão acostumadas a ouvir histórias, que você chega, querem parar tudo para ouvir história. Eu faço contações nas escolas, e quando o professor está lá em aula, quando a gente chega na porta, né, é aquela gritaria imensa, porque todo mundo quer ouvir histórias, né? Então, é um espaço para a alegria, para o prazer de ler, de compreender e de interpretar, né, a si próprio e a realidade, interpretar o mundo. Então, faz uma diferença realmente grande. Contar história não é uma bobagem, não é simplesmente diversão. Não, tem algo subjacente aí que é muito maior do que a diversão.
Então, que a leitura seja um momento em que se explore os questionamentos das crianças sobre as histórias, que falem dos seus pontos de vista e compartilhe suas dúvidas e descobertas. Então, esse é um momento precioso de você contar uma história, você ler uma história e depois você abrir, né? Depois você abrir para conversar, né? Porque esse é o momento importante da mediação. E a criança realmente precisa. A Graziela diz aqui que contou os 3 porquinhos para o filho, para os filhos, 1 milhão de vezes. E a gente até hoje ouve os 3 porquinhos e gosta, e como tantas outras histórias, né? E a gente ainda fica, pelo menos eu, uma versão um pouco diferente, ou versão um pouco diferente, e por aí vai. Alguma pergunta, comentário até aqui, gente? Não? Nenhum comentário? Romy, eu gostaria Oi. de fazer uma observação, fazer um comentário também. Esse espaço que você falou de após contarmos a história, né, de ouvirmos, né, a criança ou adulto, quem seja, que a gente também tem aquela questão de não ter um filtro, porque muitas vezes a gente ouve, não, mas a história não quis dizer isso. Mas é como você disse, a história de vida, a visão de mundo daquela pessoa fez ela entender daquela maneira. Então não existe o Exato. certo nem o errado. Exatamente. Né? Porque eu já vi algumas vezes assim, não, mas a história não quis falar sobre isso, a história não falava sobre isso, né? Mas a gente não consegue, a gente não sabe que visão de mundo o nosso ouvinte tem, né? Exato. Então não existe, é importante a gente ouvir esse retorno deles, mas sem esse julgamento do certo e do errado. Exato. Porque é justamente como você compreende, como você lê. Então, a gente dá significação ao que a gente lê e o que a gente ouve com a experiência de mundo. Eu estava tentando lembrar aqui um exemplo de uma propaganda. Meu Deus, estava em outdoor, estava na televisão há alguns anos atrás. E me lembro de uma amiga gaúcha que viu assim, aonde? Né? Era justamente com a palavra aonde. Né? E aí vai viajar, eu? Aonde? Né? Que a gente dá uma outra significação para o aonde. E a propaganda em si disso. Então, nem todo mundo consegue compreender aquilo, porque isso é um traço da cultura. Né? Isso é muito particular. Né? Então, do mesmo modo que existe o particular de um grupo, existe o particular do individual. Cada um lê com os recursos que tem. Por exemplo, nós certamente lemos bem um texto da nossa área. Mas, se a gente pegar um texto de uma área de física, de química, né, a gente vai se bater ali, porque a gente não tem conhecimento nem técnico e, às vezes, nem de mundo o suficiente para dar sentido àquele texto. Vai ser um texto muito árduo. Então, é por isso que a gente tem diferentes níveis de letramento. E a gente tem, na verdade, letramentos, né? Não um só. Obrigado aí, Francisco, pela sua colaboração. Mais alguém gostaria? Eu gostaria, Rômulo. Sim, vamos lá, Maria. Boa tarde. Na verdade, algumas partes da sua fala me chamaram a atenção, e aí eu vou sinalizar 2, né? Quando você trouxe Paulo Freire, que ele fala sobre essa questão da leitura do mundo, que antecede a leitura da palavra, isso faz muito sentido para mim. E, recentemente, eu tive uma experiência muito interessante com uma criança que também não é alfabetizada, mas ela trouxe para mim 4 livros, né, que eram paradidáticos da escola. E aí ela falou para mim, eu vou contar a história para você. Eu falei, tá bom, você vai contar a história para mim. E ela abriu o livro e foi contando a história todinha do livro pelas imagens, né? E aí, quando eu fui comparar o que ela me contou com a história que estava no livro, tinha muita semelhança. Claro que algumas coisas, né, sim, que ela acrescentou, claro, e tal, mas assim, tinha muita semelhança.
mas eu tenho certeza que ela não leu o texto. Sim, Mas ela ela olhou leu as aquelas imagens. figuras, ela olhou as imagens e também com o conhecimento que ela já tinha, né, provavelmente. Exato. Ela foi Essa é o que a gente incrementando. chama dessa porta de entrada, né? Exatamente. E aí me contou a história toda e eu falei, nossa, muito bom. E a outra questão foi baseada nessa parte final da sua fala, né? E quando você traz a questão do prazer associado à contação de história, e que a contação de história ela provoca, de certa forma, uma alegria, um prazer, uma vontade, né, de estar ali. E eu acho importante também ter essa contação pela contação, no sentido assim, não utilizar apenas a história como um recurso para se trabalhar algo, né? A gente acaba indo por esses viés, assim, somente gramatical, ou utilizar aquele texto para poder uma intervenção, mas esse momento de contar a história, de discutir sobre a história, de trazer as nossas experiências, eu acho importante, né? O que a gente chamaria de deleite, né? Tanto para a leitura, acho que serve para a leitura de também. fruição. Isso. Isso. Eu concordo. E se a gente pensar, eu acho que o Brasil talvez seja o país que mais produz livros didáticos no mundo. E talvez seja o que mais joga fora também. Porque a gente vê aqui e acolá pocando essa coisa do livro didático que é produzido e fica lá e não usa. Às vezes chega tarde demais, aí quando chega já se mudou para outro, às vezes não tem para todo mundo e acaba ficando sem, mas há também a grande maioria que chega e usa. Né? E tem uma questão com o livro didático que antes, agora não, a gente está num outro nível de coisas, mas antes do texto do livro didático, desde o primeiro livro didático produzido aqui no Brasil, ele tinha essa função de zelar pela moral, pelos bons costumes e por aí vai. Ou seja, a leitura não era para o deleite. A leitura era para ordenar, para regular. Então, acho que a leitura hoje ela tem tomado um outro lugar. Então, a gente lê bulas, a gente lê etiquetas na escola, a gente lê um monte de coisa. Então, isso está se abrindo, né? Depois dos PCNs, e a gente tem visto muita coisa mudando, devagarzinho, mas mudando. Mas a verdade é que o primeiro livro didático brasileiro, porque aqui no Brasil nós usávamos livros importados da Europa, que era só para quem podia, né? Pobre jamais ia estudar. E eram livros importados. Mas o primeiro livro didático, quem sabe, quem foi que escreveu e qual é o nome desse livro? É um livro chamado Através do Brasil, escrito por quem? Pelo poeta Olavo Bilac. Então, era justamente educação, bons costumes, boas maneiras. Os textos eram construídos dessa forma. Do mesmo modo que, muitas vezes, os textos, principalmente no ensino de línguas, eram textos artificialmente construídos para conter ali um ponto gramatical para você trabalhar. Né? Então, é uma outra coisa, que é leitura, claro, mas não é uma leitura de fruição. Ali você está ensinando gramática num contexto, que é muito bacana ensinar num contexto, mas como leitura eu acho aí capenga isso. Né? Inclusive, no meu mestrado, eu fiz uma análise de livros didáticos pós-PCNs. Eu trabalhei, acho que com 5 livros didáticos do 9º ano, né, para verificar, né, o quanto esses livros já atendiam, né, aquilo que preconiza os PCNs. Foi bem interessante, bem interessante. Mas também um pouco triste de ver que, pelo menos na área de línguas, não mudou muito, porque os syllables, ou seja, como é que eu traduzo isso? O programa, né, num curso de língua, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é calcado nos pontos gramaticais que você vai ensinar. Aquilo é o esqueleto, aí você faz o enchimento com outras coisas. Né? Mas vamos Professor, nós. posso perguntar uma coisa? Pode, sim.
toda essa introdução está sendo voltada para a infância, mas em algum momento você vai falar sobre a contação para adultos? Olha, a contação tudo que nós falamos até agora não foge para o adulto, também é para o adulto. Eu acho que para o adulto que vai ser diferente são os textos que vamos escolher, são os materiais que vamos utilizar. Por exemplo, a criança pequena, ela precisa muito mais do visual para poder dar sentido às coisas. Porque o vocabulário dela ainda é curto, a experiência de mundo dela ainda é curta, ainda é pequena. Então, isso vai dando contexto, né? E para o adulto, você pode até utilizar essas coisas também, mas você pode simplesmente chegar aqui e contar uma história sem usar absolutamente nada. Nada disso, né? Então, eu vejo nesse sentido, muito mais em relação a como você vai fazer. Né? Vixe, desculpa. Desculpa. Socorro. Socorro, desculpem aí. Cliquei aqui uma coisa errada. Posso fazer um comentário? Pode. Da fala que você teve anteriormente, né? Bem no começo, eu marquei uma coisa aqui por causa dos meus sobrinhos, né? Eu tenho 2 sobrinhos, um de 6 e um de 8 anos. Né? Eu conversando com eles, às vezes eu gosto de contar umas histórias, né? Conversando sobre livros, e o mais velho virou para mim e falou assim: Dinda, livro é coisa de antigo. E por que eu falei que marcou? Na questão que você falou do exemplo, né? Do quanto é importante o exemplo dos pais. Né? O que meus sobrinhos gostam muito de fazer? É o celular. Né? Sim. Porque o pai, tá os 2 filhos na casa e o pai sempre no celular. Então, a importância do que a gente está mostrando para as crianças, né? Para os filhos. Exato. E aí tem essa fala muito forte dele, livro é coisa de antigo. Muito forte, realmente. Muito forte. Acho que é um ponto aí para a gente pensar.